Vamos lá então, seja bem-vindo ao Apoio Online, eu sou o Pedro do primeiro A Informática e vamos lá. Hoje eu vou estar explicando a lógica envolvida por trás do desafio 3, esse daqui chegando, hein? Vamos lá. Para desenvolver essa lógica, pessoal, já vou avisando, eu fui testando, fazendo vários testes, aquela coisa, se você ver, analisar, testando, indo partes por partes até você chegar no resultado final. Vamos lá então? Primeiro vamos entender o que está dizendo aqui o desafio 3. Ele diz o seguinte, né? Esse desafio, vamos iniciar aqui de cima, né? Esse desafio é um complemento do desafio 2. Ó, aqui ele já passa uma dica-chave pra gente, né? A gente vai ter que utilizar o desafio 2 para daí sim a gente construir o desafio 3. Mas nós temos que entender o que tem de diferente nesses dois, né? O que vai ter de diferente. Então vamos lá. Observe na imagem do trecho de código abaixo que a função somar está realizando a soma de dois números mostrando o resultado na mesma função. Então vamos lá, temos aqui ó, static void somar, né, aqui temos os parâmetros, int número 1 e int número 2, e aqui, já dentro da função temos aqui a declaração de uma variável do tipo inteiro, resultado recebe a soma desses dois parâmetros aqui, e aqui nós já temos a saída do resultado, que é o que está sendo descrevido aqui, né, a soma de dois números e mostra o resultado já na mesma função, já mostra o resultado aqui dentro, né, está tudo já dentro da função somar. Vamos continuar lendo aqui. Seu desafio é desvincular a linha console.writeLine, resultado da soma mais resultado, ou seja, a saída de dados desta função aqui, ó. Então, qual que é o desafio? Vamos relembrar, vamos entender certinho. Nós temos o que? Tirar essa linha daqui de dentro. Tá vendo essa linha aqui, ó? Console.writeLine, resultado da soma é mais resultado. Ou seja, quando mostra o resultado, isso daqui vai ter que sair de dentro da função. O que ele quer? Quer que a função, de modo que a função só realiza a operação, ou seja, se nós tirarmos isso daqui, vai ficar o quê? Só a operação lá dentro. Então, só vai ter operação, é isso que ele quer. E chame outra função somente para mostrar o resultado da operação. Então, essa parte aqui, ó, que mostraria o resultado da operação já aqui dentro, ela vai ficar em outra função. Nós vamos ter que criar uma função separada disso daqui, para daí sim a gente conseguir chamar ela, né, que ele pede aqui, ó, chame outra função somente para mostrar o resultado. Vamos lá, por partes, né? Chame outra função somente para mostrar o resultado da operação. Então, ou seja, se essa linha não vai estar aqui e a gente precisa mostrar o resultado, ela vai estar em outra função. Esse que é o desafio. E aí a gente vai ter que desvincular essa linha daqui e depois passar as informações certas, né? Vamos continuar lendo. Todas as funções do desafio 2 deverá chamar essa função para mostrar o resultado. O que isso indica para a gente? O que essa parte aqui fala para a gente? Que como a gente vai criar uma outra função para ter essa linha de comando, console.writeLine, resultado de tal operação mais resultado, nós vamos fazer com que todas as outras funções, né, que calculam as outras operações, chame essa mesma função para mostrar o resultado. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. A gente vai ter o quê? Então, uma função separada, né, que vai mostrar esse resultado aqui. Só que essa função separada, ela vai ser para todas as outras funções. Tá certo? A mesma saída de dados vai ser para todo mundo. Só que aí o que ele fala para a gente? Aponte no resultado qual a operação que foi realizada. Então, esse textinho aqui, ó, o resultado da soma, ele vai ter que ser alterado. Vamos supor que eu não estou realizando a operação de soma, estou realizando, por exemplo, a divisão. Eu vou lá, realizo a divisão e aí ele vai chamar outra função que tem esse texto aqui. E aí ele vai escrever o que tiver aqui, né? O resultado da soma, mas espera aí, eu calculei uma divisão, não é para estar escrito soma aqui. Então, ó, o texto, ele vai ter que ficar pareado, vai ter que ficar junto com a operação. Por isso que ele fala, aponte no resultado qual operação foi realizada. Então, a gente tem que colocar aqui. Por exemplo, ele até fala aqui o exemplo, ó. Se foi a operação de divisão, o resultado deverá ser... O que deve aparecer lá? Isso daqui, ó. E se a operação se a operação realizada for de subtração, deverá ser isso daqui. Maravilha? Então vamos lá entender agora como que a gente vai fazer essa lógica aqui para a gente conseguir tirar essa linha de comando daqui e colocar ela em outra função e a partir daqui a gente chamar ela. Beleza? Então vamos aqui. O que eu fiz aqui? Eu só copiei a mesma informação
dessa imagem aqui, tá? Eu copiei a mesma coisa. Stack void, somar, coloquei aqui os parâmetros e eu copiei aqui. Eu estou utilizando o site netfiddle aqui para a gente fazer esse exemplo. Então só copiei. Para que eu fiz? Para a gente encontrar a lógica. A gente tem que saber qual lógica a gente vai utilizar, né? E aqui em cima na função principal, eu já chamei ela, invoquei ela e já passei 2 parâmetros para elas que ele está pedindo aqui, que são 2 números inteiros. Se eu executar ela aqui, ele vai mostrar aqui para a gente, ó, o resultado da soma é 25. O que ele está fazendo? Ele está chamando essa função, passando os valores para cá, e aqui ele vai calcular a soma. Maravilha, ele mostra isso daqui. Então vamos por partes. Como que a gente vai saber essa lógica? Primeiro, o que ele fala? Ele fala que o que? O desafio é desvincular a linha console.line de modo que a função só realiza a operação. Então o que? Nós vamos ter que tirar essa linha daqui de dentro. Então eu vou marcar ela aqui, Ctrl X para recortar, ou você pode Ctrl C, depois Ctrl V. Eu vou colar ela aqui embaixo. Então essa função aqui, ou essa linha de comando, ela vai ter que ficar em outra função. Então vamos criar uma função aqui. Vamos lá. Vamos lá. Static void. A gente pode colocar um nome para essa função aqui. Eu vou chamar ela de resultado desvinculado. Vou colocar as chaves aqui, organizar a bagunça. Maravilha. O que eu fiz aqui? Eu criei uma função para ter essa saída de dados. O que ele fala lá para fazer? Seu desafio é desvincular essa linha, ou seja, nós fizemos essa primeira parte. Tiramos essa linha de comando lá de dentro, de modo que a função só realiza a operação. Ou seja, aquela função aqui, ela só está realizando a operação, só está somando. Maravilha, até aí tudo bem. E chame a outra função somente para mostrar o resultado da operação. Beleza, então nós vamos ter que fazer o quê? Chamar essa outra função que a gente criou, que está com a saída de dados, para mostrar o resultado, que tem que mostrar, né? A gente não pode só calcular, tem que mostrar alguma coisa. Então vamos chamar ela. É só a gente copiar ela aqui, ou escrever também. Pronto, a gente já pode chamar ela. Maravilha, já chamamos ela. Só que vocês podem observar que tem um erro aqui. Nós não estamos passando para dentro dessa outra função o resultado da soma aqui, ó. Então, por meio dos parâmetros, nós vamos fazer isso. Então, vamos colocar aqui um parâmetro. Vou colocar aqui um parâmetro do tipo, como a gente está trabalhando aqui, ó, com o tipo inteiro. Vamos colocar do tipo inteiro, tem que seguir essa regrinha. Eu vou colocar a mesma coisa, resultado. E aqui dentro eu vou colocar esta variávelzinha aqui. Maravilha? Então eu estou passando esse parâmetro para dentro dessa função resultado desvinculado. Agora está tudo maravilha. Vamos testar para ver. Tá vendo que aqui o texto nem mudou? Por quê? Ele fez o que tem que fazer. Olha lá, primeiro ele vai aqui, né? Executa e aqui, ó. Passamos os parâmetros 12 e 13. Aí aqui dentro aqui, ó. Aqui tem 12 e aqui tem 13. Então aqui ele vai somar 12 mais 13, 25. Passou para dentro. Então aqui o valor dessa variável resultado é 25. Então ele vai chamar aqui a função resultado desvinculado, passando o que tem dentro da variável resultado, que é 25. Então aqui ele passa lá para dentro e ele vai escrever o texto que está aqui, mais o que tiver em resultado, que no caso era 25. Ó. Então ele fez certinho, está tudo certo. Então o próximo passo já foi feito. Vamos ver qual que é o outro. Todas as funções do desafio 2 deverá chamar essa função para mostrar o resultado. Essa parte que a gente já vai ver, porque dá para a gente fazer depois. Maravilha? Aponte no resultado qual operação foi realizada. Por exemplo, se a operação for divisão, deverá ser divisão. Agora é essa parte aqui que nós vamos ver para solucionar esse problema. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor de entender. Eu vou só substituir aqui, ó. Ao invés de somar, a gente vai subtrair. Subtrair. Então aqui não vai ser mais, vai ser menos. O que eu estou fazendo? Estou mudando a operação, né? Que aqui ele fala, ó, aponte o resultado, qual que é a operação que foi realizada. Então, de acordo com a operação, nós vamos ter que mostrar aqui no resultado. Igual ele fala, se por exemplo, eu já vou pegar aqui, ó, se a operação realizada for de subtração, o texto e o que deve sair lá, ó, é isso daqui. Beleza? Então vamos ver se ele vai sair isso daqui ou não. Vamos lá testar. Então aqui eu já mudei, ó, subtrair,
Então aqui ele vai subtrair, vai passar o resultado aqui para dentro. Só que aqui em cima eu vou ter que mudar o nome, né, que a gente estava somar, então vamos lá. Subtrair. E eu vou deixar esses mesmos valores. Vamos executar. Olha, executou. Vamos ver o que ele fez. Ele fez aqui, ó, subtrair, chamou ela, passando os valores nos parâmetros 12 e 13, passou lá para dentro da função 12 e 13, calculou a subtração 12 menos 13, menos 1. Depois invocou, chamou a função resultado desvinculado, passou o valor que está dentro do resultado, que é menos 1. Aqui vai estar menos 1, já passou o parâmetro, e ele escreveu o que estava aqui e o resultado. Só que, espera aí, aqui nós temos um texto soma, mas eu calculei uma subtração. Esse texto aqui não devia mudar? Igual o exemplo aqui, ele não deveria ser o resultado da subtração? Então, vamos parar e pensar um pouquinho. O que está acontecendo? O que deve acontecer? Esse texto aqui ele deve mudar. E mudança na lógica é o que? É uma variação. Então, e variação lembra o que? Variáveis. Muito bem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Como esse texto aqui, ó, ele vai ficar variando, ou seja, se for soma, aqui vai ser soma. Se for divisão, aqui vai ser divisão. Se for subtração, aqui vai ser subtração. Se for multiplicação, aqui vai ser multiplicação. Ou seja, esse texto aqui está variando. O que a gente pode fazer para solucionar isso daqui? Nós vamos criar uma variável que já vai armazenar esse texto de acordo com a operação que foi realizada. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui em cima. Que tipo de variável que eu vou criar? Vamos observar aqui, eu vou ter que armazenar um texto com vários caracteres. Então aqui a gente vai colocar uma variável do tipo string. Muito bem, maravilha, vamos lá. Eu vou chamar ela de operação, só que como não pode ser cedilha, nem a contínuo, vai ficar operacão. Só um pouquinho, galera, que a gente já continua. Vamos lá então, retomando. Então criamos aqui a variável operacão, operação, né? Que nela que nós vamos armazenar esse texto aqui, ó. Porque como a gente sabe que ele vai ficar variando, a gente cria essa variável para armazenar um texto específico para cada função, de cada operação, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai fazer? Temos aqui então a função de subtrair, né? Vamos trabalhar com ela aqui. O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Na saída, a gente tem que passar um texto lá, né? O resultado da subtração é igual, aí depois vai ter o resultado lá, que a gente está passando através dos parâmetros aqui. Nós vamos fazer algo bem semelhante. Nós vamos fazer o que aqui? Aqui nós vamos passar um conteúdo para essa variável. Então aqui, ó, operacão vai receber. Qual que é o texto que tem que aparecer ali? Não é esse daqui, só que escrito subtração aqui. Subtração. Não é isso? Então aqui a gente coloca um ponto e vírgula no final. Né? O que eu fiz aqui? Eu passei um conteúdo para dentro da variável operação. Beleza? Tá dando um errinho aqui, ele deve estar carregando. Maravilha. Então aqui o que eu fiz? Eu passei esse conteúdo para dentro da variável operação. O que tem aqui dentro da variável operação, né? Temos esse texto aqui. Esse texto que nós vamos utilizar lá na saída do resultado. A saída do resultado não é aqui? Não é aqui dentro dessa função? O que nós vamos fazer então? Nós vamos simplesmente passar ela aqui para dentro. Como que a gente faz isso? Através dos parâmetros. Deixa eu só salvar aqui. Temos alguns probleminhas aqui, alguma coisa aconteceu. Espera um pouquinho, pessoal. Vou dar uma pausa aqui novamente. Vamos resolver os problemas técnicos que a gente já volta. Beleza, problemas resolvidos. Acho que minha internet caiu aqui, mas voltamos. Beleza, aqui então nós já temos aqui esse conteúdo. Nós passamos o texto que é correspondente a esta função, né, que é de subtrair, para dentro dessa variável operação, que no caso é operacão, né, porque não pode usar os caracteres especiais. E a gente tem que passar essa saída aqui lá para a função onde vai ter a saída. Então, no lugar desse texto aqui, nós vamos colocar essa variável. Então, como que a gente faz para colocar uma variável que está em outra função, em outro lugar, dentro de uma outra função? Através dos parâmetros. Então nós vamos passar ela para aqui dentro. Como que a gente vai fazer?
ela não é do tipo string. Então nós vamos criar aqui um parâmetro do tipo string. String, eu vou colocar a mesma coisa, operação. Operacão. Já passamos um parâmetro disso aqui. E como a gente criou esse parâmetro aqui, a gente vai passar ele aqui agora para dentro da função. Como a gente faz isso? É só escrever ele aqui. Operação. O que a gente está fazendo? Então, estamos passando essa variável, operação, como parâmetro para a função resultado desvinculado. Ou seja, o que tiver dentro dessa variável vai vir para cá, que depois nós vamos fazer o quê? Não é isso daqui que a gente quer escrever na saída de dados? Isso daqui ele está onde? Ele está na variável operação. Então, no lugar do texto aqui, nós vamos colocar a variável operação. Então, o que isso daqui está correspondendo para a gente? Operação. O que vai ter em operação? Vai ter o texto correspondente à função. Mais o que? O resultado que a gente já passa aqui, né, através dos parâmetros, e ele vem daqui de cima, no caso da subtração. É a mesma coisa daqui, ó, console o artline, o resultado da soma é igual mais resultado. No lugar aqui, ó, desse texto, a gente vai colocar uma variável que já tem o texto. Simples assim. Vamos executar para a gente ver? Simples não, né, pessoal? Eu tive que fazer umas análises aí, ó, profunda. Mas é só a gente fazer o quê? Pegar um exercício e quebrar ele em partes. Se a gente for tentar fazer tudo de uma vez, vai dar muito mais trabalho, vai ser difícil. Quando você for fazer uma atividade, você pode fazer assim, igual a gente fez hoje. Vai fazendo por partes. Ah, eu preciso primeiro desvincular, então vai tirando, vai fazendo por partes, que aí vai ficando até mais fácil, você vai entendendo melhor. Beleza? Então olha aqui, ele já até mostrou aqui o resultado da subtração, menos 1. Agora eu vou mostrar aqui já no desafio 3, tudo certinho. Eu já fiz isso aqui, beleza? Ó, aqui, ó, subtrair. Aqui dentro, ó, como a gente pode ver, só temos a conta. Isso daqui não é conta e nem saída de dados, nada. Isso daqui é um cabeçalhozinho que eu coloquei. Então aqui, ó, já tem uma variável criada e aquela variável operacão, que é essa daqui, ó. É essas variáveis aqui, ó. Tá certo? São essas aqui. Beleza? Aqui eu tenho um cabeçalhozinho só para mostrar o que é. Aqui eu tenho a conta. Aqui eu já faço aquela passagem de qual texto que é para a variável operacão. E aqui eu estou já invocando a função resultado desvinculado. Lá eu já vou passar a operação e o resultado. O que vai estar na operação? O texto. E essa variável ela está onde? Ela está aqui embaixo. Vamos achar ela aqui embaixo. Opa. Aqui. Não. Pera aí, acho que eu nem passei ela para cá. Aqui. Beleza, aqui. Certinho, beleza. Aqui nós temos ela aqui, ó. Achei. É muito código. Esse desafio 2 tem bastante coisa. Então aqui, ó, já passo as informações, né? Quando essa função aqui de cima, de subtrair, ela vai invocar, chamar essa função e passar as informações aqui, ó. O que tiver em operação é o que vai passar. Então vai passar esse texto aqui para ela. Esse texto vai vir aqui então, né, ó. Vai vir para cá através daqui dos parâmetros e aqui vai vir o resultado. E aqui embaixo a gente vai escrever o que tiver no texto da operação e o que tiver no resultado. E, por exemplo, nas outras coisas, nas outras operações de multiplicar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai declarar as variáveis lá em cima, vai declarar uma variável do tipo string operação também, e vai colocar o texto correspondente a essa função. Se é de multiplicar, então a gente vai colocar o texto correspondente de multiplicar. Aí depois você vai invocar, chamar ela e vai chamar aqui a operação. Ou seja, quando a pessoa entrar aqui no multiplicar, a variável operação vai receber esse textinho aqui, e quando ela for lá para o resultado desvinculado, ela vai passar através dos parâmetros aqui o texto que tiver lá e vai escrever na tela. Vamos testar aqui para ver? Vamos lá então. Tá carregando, vamos lá. Vamos colocar um número. Beleza. Para fazer essas condições do desafio 2, eu utilizei a switch case, tá certo? Então aqui eu vou escolher, por exemplo, o 2. O 2 é para multiplicar. Então eu coloquei 2, pressionei Enter. Já mostrou aqui pra gente, ó. O texto que saiu, ó, o resultado da multiplicação é 40. Saiu esse texto. Vamos fazer
Vamos executar mais uma vez e colocar outra operação. Agora eu vou colocar 1. Olha lá, o texto ele já mudou. O resultado da subtração é... Tá vendo que esse texto aqui ele fica variando? Opa! Tá vendo que esse texto aqui ele fica variando? É por causa daquela variável que a gente criou. Conseguiram entender a lógica? Maravilha, gente. É isso aí. É isso aí. A gente vai fazendo por partes, entendendo? Vamos só executar mais uma vez aqui. Agora eu vou colocar o 3. Aqui, ó. O resultado da divisão é... Tá vendo? O texto ele vai mudando. Maravilha? Vamos ver se a gente cumpriu o nosso desafio? Seu desafio é desvincular a linha console Artline. Opa, tá aqui. Olha lá, console Artline está desvinculada. De modo que a função só realiza a operação. Olha lá, as funções só estão realizando as contas, ó. A conta, isso aqui não é saída de dados, não é nada. Isso aqui é uma saída de dados, mas não é relacionado à saída do resultado. Maravilha. E chame outra função somente para mostrar o resultado da operação. Vamos lá ver isso também. Olha lá, está chamando a outra função só para mostrar o resultado da operação. Todas as funções deverá chamar a função no resultado. Todas as funções estão chamando a outra função para mostrar o resultado. Aponte o resultado, qual é a operação que foi realizada. Através da nossa variável, a gente consegue mostrar qual que é a função que está sendo utilizada. Opa, não é aqui não, é aqui. Através da nossa variável operacão, tá vendo como o operacão é top? A gente consegue passar o texto certinho de acordo com a operação que foi realizada. E aqui eles dão até os exemplos e a gente consegue mostrar assim certinho. Espero que tenha gostado, que tenha conseguido entender, tá? Qualquer dúvida coloque nos comentários aí, a gente vai conversando. Mas espero que tenha dado tudo certo aí. Bons estudos para você e até a próxima.